Oi, eu sou a Bárbara, eu sou fisioterapeuta, eu moro sozinha há um tempo, eu tô num processo de empreender. Eu me mudei recentemente, há alguns meses, e eu estou com muita cólica hoje e com dor de barriga e eu preciso me arrumar pra ir trabalhar. E eu queria conversar sobre várias coisas aqui com você, então esse vai ser um vídeo de papo, onde a gente vai trocar figurinhas, vocês vão comentando aqui embaixo aquilo que você acha, as suas opiniões e tudo, seus conselhos também pra mim, porque como eu estou com cólica, eu tô naqueles dias, eu tô benzinha assim, só precisando de um carinho, um afeto, um afago, então comenta aqui embaixo pra você me fazer companhia, tá bom? Enfim, eu vou fazer minha maquiagem, mas o vídeo não é sobre isso, até porque eu não sou influenciadora de maquiagem, nem tenho condições pra fazer isso. Então você ignora a parte da maquiagem, tá? Eu vou começar hidratando com um hidratante que eu sempre uso, que é esse daqui. Muito bom, inclusive. O meu cachorro tá aqui do lado de vocês. Vocês estão pregados na janela e o meu cachorro tá aqui do lado. Então se você ver alguma movimentação estranha, é isso. Mas vamos lá começar a conversar sobre alguns pensamentos que eu tenho tido nos últimos tempos. Eu tenho percebido, desde que eu me mudei recentemente, tem tudo isso aqui no canal, caso você queira ver, tem esse processo, onde eu sofri muito na última casa em que eu tava morando, no último apartamento que eu tava morando. E desde que eu vim pra cá, eu tenho estado muito mais feliz e com muito mais qualidade de vida do que eu estava de quando eu tô lá. E eu comecei a refletir sobre esse negócio de que nós somos a soma das 5 pessoas que estão próximas a nós. E a gente só tem noção de quanto o ambiente realmente afeta a gente a partir do momento que a gente sai nele. Isso é real. Isso não é papo de coaching. Gente, isso é muito de verdade. Porque eu sabia que ele estava me fazendo mal. E só não tinha noção do quanto que estava me fazendo mal até o momento em que eu falei, não, eu não vou mais estar aqui. Eu tive que fazer algumas escolhas, então morar sozinha, empreender e estar nesse momento da minha vida tem me ensinado sobre isso também, que a gente vai ter que fazer escolhas na nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas na nossa vida. A gente vai ter que, sabe, ser forte e abrir mão do nosso ego muitas vezes para que a gente alcance aquilo que a gente quer alcançar. E eu tô falando isso porque pra eu me mudar pra cá, pra quem não sabe, eu tive que pedir um empréstimo porque eu tava com a minha reserva de emergência, mas a minha reserva de emergência não era tão alta. E quando eu me mudei, foi logo depois, acho que 20 dias depois, que eu tinha pedido demissão do meu trabalho, que eu tenho vídeo também. Porque eu sou assim, eu sou cíclica, e quando as coisas mudam na minha vida, eu geralmente mudo muita coisa. E eu sinto que eu realmente tô numa fase de transição, sabe? Transição em tudo que você possa imaginar. Na carreira, nos meus relacionamentos como um todo, interna comigo mesma, na minha relação de autoestima, de autocuidado, de saúde, como mulher. Talvez seja a parada de que agora eu tenho o meu cérebro completamente formado porque eu fiz 25 anos. Não sei. Pode ser. Mas eu sinto que eu tô realmente nesse processo de transição. E por eu ter saído do meu emprego, eu precisei usar algumas... Eu precisava usar o dinheiro ali para que eu me bancasse, então eu tive que fazer algumas escolhas. E eu sabia que ficar lá onde eu tava não fazia sentido, porque eu só estava lá, no final das contas, por conta do trabalho. E eu tava sofrendo muito por conta de barulho, porque eu tava muito longe das pessoas e porque eu não me sentia segura. Lá era péssimo em relação à estrutura, a barulho, a tudo que vocês possam imaginar. E aí eu decidi me mudar. E eu falei assim, eu preciso logo me mudar porque a minha renda vai mudar. Eu com certeza vou começar ganhando menos, né, se eu quiser realmente empreender, porque era a ideia.
Eu poderia ter sim arrumado um emprego, inclusive todo santo dia tem vagas aparecendo na minha área, mas eu escolhi não seguir no mesmo ritmo que eu tava, porque aquele ritmo não estava me fazendo bem. Então eu escolhi empreender, né? Hoje eu tô empreendendo no online, então eu tô dando aulas de pilates online e tô fazendo atendimentos domiciliares, o que ajuda muito na renda, tá? Então se você me segue aqui por conta da fisioterapia, saiba que atendimento domiciliar é difícil de conseguir, mas é uma das formas que mais fazem você ganhar bem, pelo menos na minha opinião, assim. E, enfim, por conta de todas essas coisas, eu tive que tomar a decisão de pedir um empréstimo, porque o que eu tinha não era suficiente. E bem na época que eu saí, eu tive problemas com a empresa em que eu tava, e acabou que eu não recebi tudo, e demorou, enfim. Teve muitos BOs aí, foi uma fase bem conturbada, e eu precisava sair. E a imobiliária cobrou horrores de multa pra mim. Então, assim, é difícil pra mim pensar em alguma imobiliária ou de alguma pessoa que tenha tido uma experiência boa com imobiliária, tá? Peço desculpa para as pessoas que trabalham honestamente nessa área, mas eu sinceramente só tive uma experiência péssima, horrorosa, de negativa. E todas as pessoas que eu pergunto, sejam pessoas que estão alugando ou sejam pessoas que são donas de imóveis que querem colocar na imobiliária, todas as experiências foram péssimas. Então, se você vai morar sozinha, repense sobre imobiliária. Eu já tive experiência com o quinto andar antes, essa casa em que eu moro hoje é do quinto andar também, e eu acho, assim, maravilhoso, tá? É super fácil, é super tranquilo, não é super burocrático, é bem de boa, e é muito intuitivo, sabe? Tudo é pelo aplicativo, você consegue agendar pra visitar e tudo. Teve algumas pessoas que tiveram problemas com a saída do imóvel, mas eu não tive. Então, eu acho que vai de imóvel para imóvel, tá? Mas, enfim, voltando pro assunto principal aqui. Eu tinha essa questão de que, ok, eu vou ter que pegar um empréstimo, e isso me deixou muito frustrada, sabe? Porque eu fiquei pensando, caraca, eu fiz tantas coisas pra que eu me organizasse financeiramente, e ainda bem que eu fiz isso, porque quando eu saí quando eu passei por esse processo, e eu estou passando, mas quando eu iniciei esse processo de transição, eu tava finalizando algumas dívidas que eu tinha, eu tava terminando de pagar minha pós-graduação, então eu vim para cá, graças a Deus, com a minha pós paga, com muitas dívidas quitadas, faltava pouquíssimas coisas, ainda faltam pouquíssimas coisas. Então isso me ajudou, porque se eu tivesse que pagar tudo que eu tava pagando e eu tivesse com a vida em que eu tava alguns meses atrás, eu ia estar lascada. Com certeza eu ia estar muito lascada. Então ainda bem que eu tomei a decisão de me organizar. Então, se eu posso dar um conselho, e eu sempre dou esse conselho aqui, organize-se financeiramente, mas tenha noção de que morar sozinha e ser adulta é instável. As coisas são instáveis. E seja em relação a morar sozinha e financeiramente, mas eu percebo também que em trabalho, sabe? Muitas vezes a gente estando numa empresa ou a gente empreendendo, as coisas podem ser instáveis. Porque já me aconteceu de, do nada, no dia do pagamento, não me pagarem. E eu ficar sem saber o que fazer, e eu não ter... Ainda bem que eu tinha dinheiro guardado, mas já aconteceu isso. E aí, como é que você faz? Eu acho que vocês estão escorregando. Enfim. E aí, como é que você faz se você não tem organização financeira e simplesmente o seu patrão chega em você e fala, ai, não temos dinheiro pra pagar você e é isso. Quando tiver, a gente paga. E aí, como é que você fica se você não tem organização? Ah, que não sei o que é processo, tá? Mas e até isso acontecer? Como é que você vai fazer? Entende o que eu quero dizer? E do mesmo jeito, essa questão de empreender, sabe? Porque eu tô nesse processo onde eu tô entendendo de que a vida não é só o dia do pagamento. Então, beleza, eu tenho os meus pacientes fixos, eu atendo e tudo, mas aí eu tenho o restante do mês. Então, eu acho que a gente tem muito essa mentalidade, muitas vezes, de tipo assim, eu tenho até só o dia 5, e se as coisas não se resolverem até o dia 5, até o dia 10, o mundo vai acabar. E não, sabe? A gente tem o restante do mês para que a gente possa tentar fazer alguma renda extra, fazer algum dinheiro e tudo. E outro conselho que se eu puder dar pra você antes de você decidir morar sozinha esqueci que eu tava me maquiando.
não tenha um orgulho muito grande, sabe? De, eu não vou fazer a mais, eu não vou fazer renda extra, porque não faz o menor sentido. As pessoas terem vergonha de fazer renda extra, pra mim, não entra na minha cabeça. Porque se você olhar as pessoas que são muito ricas, a maioria não tem só uma fonte de renda. Fazer renda extra é você só aumentar a sua renda, é você ter outras fontes de renda. Então, você concorda que isso é muito importante para que você não dependa só de uma fonte? Então, quando a gente depende de uma fonte só, se acontecer do jeito que eu falei, de o seu patrão, a sua chefe, enfim, fala pra você, a gente não vai ter dinheiro pra te pagar e é isso. E aí, como é que você faz? Se você tem renda extra, você consegue ainda se virar. Mas e se você não tem? Você vai ficar dependendo de cartão? E se não tiver cartão, como é que vai ser? Você vai passar fome? Entende o que eu quero dizer? Então é muito importante que você tenha outras fontes de renda para que você não dependa só de um lugar. E isso é muito bom. E graças a Deus que eu comecei a fazer isso antes desse processo de mudanças da minha vida, porque foi isso que hoje virou o meu sustento. Quantas vezes a gente não viu pessoas que, por exemplo, entraram na área da beleza e para fazer uma renda extra de, sei lá, cílios, sobrancelha, unha, alguma coisa assim, e acabaram ganhando tanto dinheiro que mudaram de profissão, de carreira e se sentiram muito mais realizadas. Então isso pode acontecer. E hoje, o que eu fazia de renda extra, que eram os atendimentos domiciliares, virou a minha renda fixa. E agora eu tô fazendo outras formas aí pra mim ter renda extra, porque eu não posso depender só de um lugar, e ninguém deveria depender só de uma fonte, porque não faz sentido, sabe? A gente não é ensinado isso. Mas é óbvio que isso é uma questão de realidade, sabe? Hoje eu vejo que a minha realidade me favorece fazer esse tipo de coisa, porque eu não tenho filhos, porque eu tenho só o Bibo, que tá ali o rabinho. E, enfim, eu, graças a Deus, tenho um lifestyle um pouco mais minimalista, um pouco mais econômico, o que me facilitou muito nessa questão de eu, hoje, mesmo que a minha renda tenha diminuído, principalmente nos 2 primeiros meses, mesmo que eu tivesse, a reserva de emergência, e só pra concluir, eu usei a minha reserva de emergência e eu fiz o empréstimo para que eu tivesse ainda uma certa reserva de emergência, tá? Essa foi a conclusão, e, enfim, eu tô pagando o empréstimo mais pra pagar a multa da imobiliária. Mas voltando agora pra onde eu tava, que eu me perdi. O que eu tava falando? Enfim, é importante que a gente tenha renda extra, é importante... lifestyle. Eu tenho um lifestyle um pouco mais minimalista, um pouco mais econômica. Eu sou uma mão de vaca, mas eu tenho feito coisas que têm me ajudado nesse processo para que eu economize muito mais, para que quando vier essas oscilações da vida e de empreender e tudo, eu não sinta tanto. Que é usar as coisas até o final. Então, por exemplo, ontem eu comprei isso daqui, que é um gelzinho de sobrancelha, e eu comprei e usei até o final. O que eu tinha. E parece bobo, porque eu muitas vezes tinha essa mentalidade que, eu preciso ter muitos produtos iguais. Pra quê? Pra que você precisa ter 1 milhão de cremes de cabelo? Tenha 2, né? Pra ir variando. Não faz o menor sentido a gente ter 1 milhão de coisas iguais e a gente ficar comprando coisa, porque a gente acaba gastando mais dinheiro e acaba perdendo muitos produtos, muitos alimentos e tudo. E eu tô falando isso por questões de alimentos também. A gente não aprende, a gente não é ensinado necessariamente como que a gente faz uma compra do mês. Eu aqui ensino, muitas vezes. Mas eu também tô aprendendo, sabe? Eu não sabia que, sei lá, a quantidade de carne, que tipo de carne que eu tinha que comprar, ou as quantidades de coisas, e você vai aprendendo aos poucos. Então, não faz sentido você querer ter uma vida com 1 milhão de coisas, sendo que às vezes você vai usar uma coisa de cada vez. Então, é importante que você tenha noção de que estilo de vida que você vai ter para que você, trabalhe o suficiente para isso. E hoje eu posso dizer que o meu objetivo com o meu trabalho, com aquilo que eu tô empreendendo, com a minha empresa como um todo e com a minha carreira, é ter uma vida confortável e poder fazer coisas pelas pessoas que eu amo sem ficar me preocupando, sabe? E é bom que a gente tenha objetivos a
curto, médio e longo prazo em relação a isso. E hoje eu tô numa fase em que eu tô realmente assim. Eu contei todos esses contextos pra vocês sobre como tá a minha vida, e hoje eu ganho muito menos, tá? Então eu ganho, tipo, às vezes metade no mês do que eu ganhava antes, mas por conta de eu ter diminuído o meu estilo de vida, no sentido de, ok, agora eu gasto menos com bobagens, enfim, agora o meu aluguel é mais baixo. O aluguel é uma coisa muito importante pra delimitar o seu estilo de vida, tá? Tanto a região que você vai morar, quanto o que você vai gastar. Isso é muito importante, gastar no mês, assim, com custo de vida. Então, hoje, eu gasto muito menos. O meu custo de vida, ele reduziu. Inclusive, eu preciso gravar um vídeo atualizado, né, sobre custo de vida. E o meu custo de vida reduziu, então, automaticamente, eu não preciso ganhar tanto dinheiro. E quando eu ganhar mais, eu consigo usar isso como renda extra, eu consigo continuar comprando as coisas pra cá. Eu tô no momento em que eu tô investindo mais em coisas em relação a esse meu novo trabalho, né? Novo e não trabalho, essa parte de empreender e tudo. Então, isso tem sido muito bom, mas é um desafio porque eu tenho muita dificuldade de gastar dinheiro. A gente pode conversar isso em algum momento aqui, se você também tem essa dificuldade, comenta aqui embaixo pra mim saber. Mas enfim, é muito importante que você tenha isso tudo alinhado, sabe? Quando você decidir que você quer morar sozinho, que estilo de vida que você quer ter. Saiba que se você quer ter um estilo de vida muito caro, você vai ter que trabalhar muito mais. E será que isso é realmente válido? Porque pensa comigo, tá, eu quero ir morar sozinho pra que eu tenha mais liberdade. Mas se você passar o dia todo trabalhando, não curtindo a sua casa, do que adianta você ter ido morar sozinho? Entende? Se a questão isso, eu tô falando de uma pessoa que escolheu morar sozinho e ter um custo de vida muito alto. Não faz sentido. Então, às vezes, faz mais sentido você ter um custo de vida mais baixo para que você não precise trabalhar horrores para que você possa aproveitar mais a sua vida, do que você morar sozinho com um custo de vida alto para que você trabalhe muito para não aproveitar a sua casa ou enfim, sabe? A não ser que você trabalhe em casa, tem esse ponto também. Mas eu acho que esse tipo de coisa é importante você pensar antes de você querer sair da casa dos seus pais, enfim, decidir morar sozinho, que estilo de vida que você quer ter e por que que você tá saindo realmente desse lugar. O que você não pode fazer na sua casa hoje que você quer fazer quando você sair e morar sozinho. São questões, assim, que você tem que fazer quando você vai morar sozinha. E parece que essa conversa, ela ficou meio sem pé nem cabeça e ficaram com vários pensamentos e... qual é a palavra que eu quero? Pensamentos e conselhos e raciocínios, enfim. Mas eu queria realmente ter só um papo, conversar com você. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo algum pensamento e conselho que você tem pra alguém que quer ir morar sozinho também. E o ônibus tá passando, então por isso que tá esse barulho todo. Eu espero que você tenha gostado da minha super maquiagem básica. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Aguardem os próximos vídeos, em breve vai ter tour aqui nesta casa. Em breve vai ter vídeo contando sobre o meu custo de vida, então aguardem. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueça de curtir também, tá? É importante se inscrever e curtir. E é isso. Tchau!